queria agradecer ao Lucas. Lucas é nosso companheiro na argumentação, nos estudos de argumentação. Então, nós nos encontramos nos congressos de argumentação, nos congressos de retórica e também nos congressos de análise do discurso. Então, já tem um tempo que nós temos nos encontrado, né? E trocamos figurinhas. O interesse do Lucas, principalmente pelo Bakhtin, né? E principalmente pela polêmica no Bakhtin, que ele utilizou bastante o conceito na tese de doutorado dele, né? E então, a partir daí, nós nos conhecemos e agora eu fico muito agradecida e honrada com esse convite para participar desse momento, um momento agradável, com que eu já vi muitos amigos, muitos colegas, muitos estudantes, e tem esse ambiente, eu diria, esse ambiente baiano gostoso, que começou com a música da Gabi. Muito obrigada, viu? Começamos, eu acredito que começamos muito bem, né? E eu espero, como disse o Lucas, numa das mensagens que trocamos, que tenhamos momentos bacanas, né? E vamos lá, né? Vou começar. O título é Análise Dialógica do Discurso, alguns aspectos metodológicos. Parece muito teórico, né? Mas vai ter uma parte de análise bem interessante, que eu acho. Eu gosto muito de fazer análise. Bom, para refletir um pouco sobre esse momento em que todos sofremos com o distanciamento social, a pandemia sanitária e ainda o que tem sido visto como uma pandemia política, isto é, para refletirmos sobre o contexto amplo e também esse contexto particular, gostaria de começar com um trecho de Bakhtin, de que gosto especialmente. Diz ele: a vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo, interrogar, ouvir, responder, concordar. Nesse diálogo, o homem participa inteiro e com toda a vida, com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-se totalmente na palavra, e essa palavra entra no tecido dialógico da vida humana, no simpósio universal. Pensemos, nesse diálogo, o homem participa inteiro. Assim, ainda que virtualmente, estamos aqui nesse nosso diálogo, aplicando-nos totalmente na palavra, parte do simpósio universal. Pois é assim que acontece a comunicação discursiva, com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Ainda que virtualmente, fazemos todos um esforço de empatia para que o eu de cada um de nós saia ativamente em direção ao outro para compreender, responder, avaliar. É esse o movimento que faço em direção ao auditório da Universidade Estadual de Feira de Santana, aos alunos de lá, né? E a outros que estão aqui me ouvindo. Nesta palestra, cujo objetivo final é a compreensão e possível aprofundamento do conhecimento relativo à obra de Mikhail Bakhtin e o Círculo, visando apresentar e exemplificar alguns aspectos metodológicos da análise dialógica do discurso. Por isso, aguardo as interações ao final da fala. De início, é bom frisar que é o destaque à natureza dialógica do discurso que primeiramente caracteriza a obra bakhtiniana, disseminada e consagrada no Ocidente a partir de meados do século XX. Compreendida num sentido amplo, a dialogia é uma noção que vai além do diálogo face a face, na medida em que todo e qualquer discurso expresso em qualquer matéria cígnica responde a alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as respostas e objeções potenciais, procura apoio nas palavras de Voloshinov, na conhecida obra Marxismo e Filosofia da Linguagem.
O sentido nos é dado nas relações dialógicas, afirma ele, e os demais membros do círculo. E a interação discursiva é a realidade fundamental da língua. Mas o que significa, o que significou o Círculo de Bakhtin? Nessa introdução, antes de entrar propriamente na questão dos fundamentos teóricos e metodológicos da análise dialógica do discurso, gostaria de lembrar e comentar alguns aspectos mais amplos da obra bakhtiniana, sua produção, os variados e importantes sentidos que assume na atualidade e sua recepção, especialmente no Brasil. Quanto à produção, o texto que leram os estudantes da Universidade de Feira de Santana, no livro organizado por Isabel Azevedo, o livro Práticas Dialógicas e Linguagem, já trata do que foi esse movimento, este grupo de intelectuais russos que se reuniam para discutir teatro, filosofia, linguagem, religião, os temas daquele momento, a década de 1920, na União Soviética, e só mais tarde esse grupo de intelectuais foi conhecido como Círculo de Bakhtin. Mas foi nesse primeiro momento que eles elaboraram os conceitos-chave pelos quais, os principais conceitos-chave pelos quais mais tarde são conhecidos, como dialogismo, relações dialógicas, enunciado concreto, isto é, a língua em uso, os gêneros do discurso, o discurso. Então, são conceitos já encontrados nas publicações da década de 20, de Bakhtin, Voloshin e Medvedev, em obras e ensaios, quase todas já traduzidas do russo para o português. Lembro também que os conceitos elaborados pelo grupo visam não apenas a compreensão da linguagem ou a compreensão da literatura. São conceitos que até hoje nos servem para compreender o homem, o mundo e a nós mesmos. Isso nos leva aos sentidos da obra bakhtiniana. Se pensarmos que estamos tratando de conceitos elaborados há 100 anos, naquele momento em que nascia a distante União Soviética, bom destacar os sentidos, a importância e ainda a atualidade de tais conceitos. Isso foi lembrado numa excelente live recente, promovida pela Abralim, que reuniu a Beth Bright e Sheila Grillo, e levava o título de Atualidade de Bakhtin, um pensador sobre a humanidade em transformação. A epígrafe que escolhi nos lembra o amplo alcance do pensamento bakhtiniano. A vida é dialógica por natureza. E nada tão urgente hoje como essa compreensão, no momento em que novamente temos um homem em crise e em transformação. Sheila Grillo, naquela conferência, lembra que Bakhtin, no início do século XX, formula conceitos e métodos adequados para apreender essa alteração, compreender esse novo homem. Como ela diz, as análises bakhtinianas primam por um olhar atento para os aspectos inconclusos, inacabados, sempre em processo de transformação, singulares e plurais do homem e da sociedade. Esses pensadores russos criaram uma potente discursividade filosófica, linguística e artística, interligando fortemente vida e linguagem, homem e mundo. A compreensão do estético em sua ligação com a vida, a ética e a ciência, na unidade da cultura humana. Na vida, eu respondo pelos meus modos de interação com a ciência e a arte, afirmam eles. Quanto à recepção, depois da Rússia, o Brasil parece ser o país onde o pensamento bakhtiniano é mais forte. É aqui que a apreensão, compreensão responsiva da obra bakhtiniana dá origem ao que vem sendo denominado, a partir da preposição de Beth Bright, de análise dialógica do discurso.
uma possibilidade que toma a obra bakhtiniana como um forte aporte teórico para compreendermos a linguagem em todas as suas manifestações. Na realidade, desde a década de 70 no Brasil, o pensamento bakhtiniano tem contribuído fortemente para o avanço e aprofundamento tanto da ciência brasileira da linguagem como das ciências humanas. Desse modo, as traduções e retraduções da obra de Mikhail Bakhtin e do Círculo gozam sempre de uma acolhida expressiva no meio acadêmico, demonstrando a importância que lhe é atribuída. E como isso se manifesta? É importante lembrar que, como em todo o Ocidente, as publicações aqui não apareceram em ordem cronológica em que foram produzidas, o que dificultou a sua compreensão. Além disso, cada tradução refletiu teoricamente o espaço e o tempo em que ocorreu, isto é, sofreu influências teóricas e terminológicas daquele espaço-tempo. É por esse motivo que, buscando compreender como se tem dado a recepção da obra bakhtiniana do Brasil, quer dizer, as particularidades e modificações que vem assumindo esse pensamento desde sua introdução nos anos 70 até hoje, quase 50 anos depois, Beth Bright, como coordenadora, e eu, estamos desenvolvendo um projeto CNPq denominado Discursos de Resistência, Tradição e Ruptura. Esse projeto examina os paratextos de cada obra publicada, isto é, os textos que servem de moldura ao texto principal. E já conta com 3 estudos concluídos, um já publicado, outro em vias de publicação, o terceiro em fase final de elaboração. Esses estudos têm mostrado que, de início, a recepção brasileira se deu em continuidade à tradição de um momento científico-acadêmico europeu e internacional. Com o passar dos anos, porém, nossos estudiosos passam a revelar a resistência, a co-criatividade e dialogicidade em novos modos de ler a obra bakhtiniana, específicos dos estudos da linguagem no Brasil atual. Tal ruptura aponta a resistência brasileira aos textos não traduzidos diretamente do russo, a busca de um rigor cada vez maior nas traduções e retraduções, sempre diretamente do russo. A exigência de conhecimento dos contextos de produção de cada um dos ensaios, a necessidade de estudiosos brasileiros apresentando, comentando, avaliando a obra original. E após essas palavras introdutórias, passo a apresentação de alguns conceitos importantes para compreendermos os aspectos metodológicos com os quais pretendo trabalhar hoje na análise que vou apresentar a vocês logo a seguir, né? Análise de um enunciado concreto, de acordo com a teoria discursiva do Círculo. E começo com o conceito de discurso. Difícil dizer quais seriam os conceitos mais importantes, pois nenhum deles pode ser compreendido isoladamente. Nem gênero, nem dialogismo ou discurso, relações dialógicas, polifonia, bivocalidade, cronotopo, entonação apreciativa. Mas retomo 3 deles para essa análise, e são a noção de discurso, a de relações dialógicas e, especialmente, a noção de gêneros do discurso. É sabido que o Círculo se preocupa com o enunciado concreto, a língua em uso, não com o estudo de uma possível abstração do sistema linguístico, como fazia a linguística tradicional de Saussure. Não há oposição em relação a ela, mas ampliação, complementação. Vejamos como Bakhtin define o discurso em Problemas da Poética de Dostoiévski, a obra publicada em 1963, que retoma, revisa e amplia aquela de 1929, prestes a ser lançada em português em tradução direta do russo.
Ao estudar a obra de Dostoiévski, no capítulo denominado Discurso em Dostoiévski, Bakhtin o inicia assim. Intitulamos este capítulo O Discurso em Dostoiévski, porque temos em vista o discurso, ou seja, a língua em sua integridade concreta e viva, e não a língua como objeto específico da linguística, obtido por meio de uma abstração absolutamente legítima e necessária de alguns aspectos da vida concreta do discurso. Mas são justamente esses aspectos, abstraídos pela linguística, os que têm importância primordial para os nossos fins. Mais adiante, tratando dos diferentes estilos, linguagens e dialetos sociais encontrados na obra de Dostoiévski, ele destaca que o importante quanto a esses diferentes estilos e linguagens é saber sob que ângulo dialógico eles se confrontam ou se opõem na obra, aspecto não abordado pela linguística. Esses aspectos não podem ser estudados sob um critério genuinamente linguístico, porque as relações dialógicas, embora pertençam ao discurso, não pertencem a um campo puramente linguístico do seu estudo, são extralinguísticas. Isto é, apontam para fora do discurso. Ao mesmo tempo, porém, não podem ser separadas do campo do discurso, ou seja, da língua enquanto fenômeno integral concreto. A esse novo campo de estudo, Bakhtin chama metalinguística. Quer dizer, vai além do linguístico, mas não o despreza. É esse o foco da análise dialógica do discurso. É assim que seus estudiosos compreendem os enunciados concretos sobre os quais se debruçam para analisá-los e compreendê-los, para sua leitura. É sobre as relações dialógicas que conferem sentidos ao discurso que nos detemos para compreendê-lo melhor e mais profundidade. Adiante, no mesmo texto, Bakhtin acrescenta algo extremamente importante para a compreensão do que sejam as relações dialógicas de acordo com o círculo. Ao se tornarem enunciado, convertem-se em posições de diferentes sujeitos expressas na linguagem. Posicionamentos. Para entender essa questão de posicionamento, tomamos outra citação de Bakhtin, esta é encontrada num conhecido ensaio, bem conhecido do público acadêmico, Os Gêneros do Discurso. Ele diz ali, é impossível alguém definir sua posição sem correlacioná-la com outras posições. Por isso, cada enunciado é pleno de variadas atitudes responsivas a outros enunciados de dada esfera da comunicação discursiva. Variadas atitudes responsivas valorativas, é bom lembrar, né? E passo ao terceiro conceito importante para a análise que vou apresentar, o conceito de gêneros do discurso. Possivelmente, esse é um dos conceitos do círculo mais conhecidos, conceito presente na obra bakhtiniana desde a década de 1920, embora tenha se difundido especialmente por meio do ensaio Gêneros do Discurso, de 1951, que Mikhail Bakhtin redigiu entre 1951 e 1953, mas foi publicado em 1979 na Rússia, na coletânea Estética da Criação Verbal. Mas aqui eu vou tomar, para tratar dos gêneros do discurso, a exposição de Medvedev no livro Método Formal nos Estudos Literários, Introdução a uma Poética Sociológica, principalmente porque o modo como ele o apresenta pode nos auxiliar bastante na metodologia de análise. Ele retoma aspectos da noção de gênero abordados por Voloshinov e Bakhtin,
como cada gênero é capaz de dominar somente determinados aspectos da realidade. Ele possui certos princípios de seleção, determinadas formas de visão e de compreensão dessa realidade, certos graus na extensão de sua apreensão e na profundidade de penetração nela. Pensemos, por exemplo, num gênero da esfera jurídica. Numa denúncia ou numa petição inicial ou num habeas corpus, por exemplo, né? Então, no campo da atividade jurídica, roubo e furto são diferentes, eles não se confundem. Já na esfera cotidiana, não os distinguimos. A esfera jurídica encontra características próprias em cada um deles, isto é, define e compreende a realidade de um ponto de vista próprio, o jurídico. O mesmo poderíamos dizer a respeito de muitos outros conceitos em diferentes campos da atividade humana. Medvedev também nos lembra da dupla orientação do gênero na realidade. Os gêneros se caracterizam por uma dupla orientação dialógica em íntima e tensa correlação. A primeira orientação externa, relacionada à vida, com determinadas condições de realização e percepção, tempo, espaço, esfera ideológica definidos. Então, gêneros como a fala do cotidiano, a aula, a conferência, uma publicidade, uma notícia de jornal, todos esses gêneros se realizam na vida, cada um deles em condições definidas, com ouvintes próprios, num espaço e um tempo determinados. A segunda orientação do gênero é interna, é relacionada às formas, estruturas e conteúdo temático do enunciado. Cada gênero tem um tema, vocês se lembram que eu falei ele é possível de tratar de um tema sob um determinado ponto de vista, não é? Então, numa conversa entre amigos, se um deles começar a fazer publicidade de um produto que está vendendo, podemos nos sentir incomodados. O mesmo se no meio de uma notícia, se o autor decidisse alardear as virtudes de um determinado produto para vendê-lo. É uma notícia, não é uma publicidade, né? Há conteúdo próprio a cada gênero, assim como formas e estruturas que convêm a ele. O conteúdo desta palestra, por exemplo, dificilmente se encaixaria num churrasco entre amigos. A noção de gênero, tal como exposta por Medvedev, vai nos auxiliar na metodologia de análise, como eu disse. Porém, sobre essa metodologia, poderíamos dizer que a leitura das próprias obras do Círculo nos permite perceber como analisam os objetos sobre os quais se detém, as mais das vezes a literatura, mesmo que eles não explicitem tal metodologia. Se tomarmos qualquer uma de suas obras, vamos perceber que esses autores sempre iniciam as análises por meio de um diálogo mais amplo com o contexto, geralmente comentando, criticando, aceitando parcialmente ou não o que já foi dito sobre aquele objeto, para, a partir daí, chegar às questões particulares sobre as quais vão se estender. No entanto, há um trecho de Marxismo e Filosofia da Linguagem, no capítulo sobre a interação discursiva, em que Voloshinov apresenta muito claramente uma metodologia de análise. Diz ele: a língua vive e se forma historicamente justo aqui, na comunicação discursiva concreta, e não no sistema abstrato das formas da língua, nem no psiquismo individual dos falantes. Disso decorre que a ordem metodologicamente fundamentada para o estudo da língua deve ser o seguinte: formas e tipos de interação discursiva em sua relação com as condições concretas, o contexto mais amplo em que
mais amplo em que elas se dão, né? E também o contexto mais próximo, são as condições concretas, né? Formas dos enunciados ou discursos verbais singulares em relação estreita com a interação da qual são parte, isto é, os gêneros dos discursos verbais determinados pela interação discursiva na vida e na criação ideológica. E, partindo disso, revisão das formas da língua em sua concepção linguística habitual. Então, chegamos à análise, né? Escolhi um enunciado verbo visual, que dialoga muito claramente com o enunciado que analisei no artigo que os estudantes de Feira de Santana devem ter lido, uma publicidade da Benetton. Então, naquele artigo, eu analisei a publicidade da Benetton. Agora estou propondo a análise da segunda imagem. Vamos considerar os enunciados concretos como discursos que apontam para o objeto a que se referem, para o contexto e também para o discurso do outro. Lembremos, o diálogo é premissa da interação discursiva e é proposto pelo analista, pelo leitor, pelo destinatário, o professor, quando for o caso. Será ele que vai ajudar os alunos a ver quais diálogos podem ser propostos na observação e compreensão do enunciado em estudo. À primeira vista, olhando as duas imagens, a primeira alvo daquele artigo, observamos, sobretudo, um diálogo de concordância entre elas, em termos de conteúdo temático. Ambas apresentam um posicionamento favorável à igualdade social entre negros e brancos. Certo é que na primeira publicidade da Benetton, o discurso bivocal dá lugar a uma segunda voz, discordante. Essa igualdade e essa união estão polemizadas. O diálogo polêmico se mostra exatamente na forma como ambas as crianças estão caracterizadas. A branca como um anjo, a negra um demônio, o bem e o mal. O discurso bivocal surge inevitavelmente sob as condições da comunicação dialógica. E nesse primeiro caso, o discurso do outro, isto é, o discurso do preconceito e da discriminação, influencia de fora para dentro o objeto, texto e imagem, numa polêmica velada que se concretiza na imagem das crianças. Ainda assim, o abraço, não muito espontâneo, é verdade, o abraço das crianças e a assinatura da marca United Colors of Benetton, as cores unidas, enfatizam a união como ponto de vista da autoria. Vamos agora à segunda imagem. Se há uma relação dialógica de concordância entre elas, na medida em que ambas aderem a uma posição de igualdade social entre negros e brancos, e outras relações dialógicas podemos entrever na segunda imagem. Lembremos que Bakhtin, no mesmo capítulo do discurso de Dostoiévski, avisa que as relações dialógicas podem ocorrer entre fenômenos expressos em qualquer matéria cíclica, textos e imagens, imagens e outras imagens, né? E a grande questão, porém, ao observarmos as imagens, é que para analisá-las é preciso compreender a que gênero pertencem. A primeira, da qual não vou mais tratar, é uma publicidade, cuja finalidade é conceder uma identidade ética positiva a uma grife e, por meio dessa identidade, vender seus produtos. A segunda é uma imagem encontrada na esfera jornalística. Foi publicada no jornal português Expresso em 6 de junho de 2020, muito recentemente, né? É outra esfera de atividade humana, é outro gênero. É na sua análise que vamos nos deter agora. A mídia, ou
A esfera do jornalismo constitui-se do conjunto de organismos especializados que têm a finalidade de informar o cidadão, destinatário dos veículos de comunicação. Mas, ao mesmo tempo, numa economia de tipo liberal, define-se também por uma lógica comercial de empresa, uma lógica de mercado. Isso lhe dá uma finalidade ambígua, na medida em que se preocupa com a captação e sedução do maior número de leitores, estando sujeita a regras próprias, as coerções da esfera de atividade jornalística. Por meio das notícias veiculadas, o jornal pretende sempre a construção do efeito de sentido de verdade. Para isso, a busca da credibilidade pelo veículo midiático é uma de suas primeiras coerções. É levando em consideração essas coerções que nos detemos no enunciado concreto, a imagem dos braços entrelaçados. Se observarmos a publicidade do jornal à direita, vamos perceber quanto a credibilidade é essencial ao jornalismo. Logo abaixo do título, nós vamos ter expresso o nome do jornal, Liberdade para Pensar. É o slogan do jornal. Um outro modo de obter a credibilidade é a fotografia, um retrato, entre aspas, da realidade, que, na verdade, tanto a reflete quanto a refrata, assim como a língua. Observemos, então, a orientação exterior ao enunciado, seu contexto mais amplo, as condições de realização e de percepção dos destinatários. Trata-se de uma notícia, basicamente uma fotoreportagem, a respeito das manifestações que ocorreram em todo o mundo após o assassinato de George Floyd por policiais em Minneapolis, 25 de maio de 2020. Houve cobertura nos jornais do mundo todo, certamente. Nessa que selecionamos, do jornal Português Expresso, podemos ler o seguinte, num texto muito breve, cujo título é Braços negros entrelaçados com braços brancos. As imagens da manifestação em Lisboa, publicada em 6 de junho. Cerca de 5.000 pessoas estiveram presentes na tarde desse sábado, no centro de Lisboa, numa manifestação contra o racismo, contra a violência policial, principalmente sobre os cidadãos negros, e a favor de uma maior tolerância e inclusão sociais. Houve muitas máscaras, mas o distanciamento social rapidamente se revelou impossível de manter, dada a quantidade de pessoas que acabaram por comparecer. A morte do afro-americano George Floyd, sob o joelho de um polícia, foi apenas a última notícia que correu o mundo. Mas há muitas histórias que continuam por contar. A luta em imagens. Então, o contexto mais amplo são as manifestações que aconteceram no mundo inteiro. Como exemplo, separei 2 outras ilustrações. Uma das manifestações nos Estados Unidos, que saiu na revista de moda Elle, cobrindo manifestações que ocorreram lá. E a outra do Brasil, com a manchete manifestantes, a manchete da matéria, manifestantes fazem ato contra Bolsonaro, contra o racismo e a favor da democracia em São Paulo. Debaixo da foto que vem, a foto à esquerda, né? A legenda, manifestantes negros ajoelham no Largo da Batata, em São Paulo, e reproduzem o gesto que está sendo reproduzido no mundo inteiro em protesto contra o assassinato de negros. Num mundo globalizado, as manifestações dialogam coerentemente por meio dos mesmos gestos. Ajoelhados, os manifestantes lá e cá simbolizam a compaixão, a solidariedade e mesmo a reverência diante do outro que foi brutalmente assassinado. No entanto, o braço direito erguido é símbolo da luta contra a asfixia de uma população
que não tem seu justo espaço garantido na sociedade. Quer dizer, aquela manifestação noticiada no jornal português não é única, é parte de um todo global, que teve destaque diverso nas diferentes mídias. Como se manifesta o contexto mais próximo, o jornal em que a notícia se insere? O Expresso é um jornal português de periodicidade semanal, publicado desde janeiro de 1973, surgido pouco antes da Revolução dos Cravos, que aconteceu em 25 de abril de 1974. Isto é um jornal que surge num momento em que Portugal está se encaminhando para a democracia, após quase 30 anos de regime ditatorial. A ditadura salazarista, que se caracterizou por forte repressão democrática e censura das liberdades de expressão. A conjuntura em que é inaugurado esse momento, aliada a seu slogan, liberdade para pensar, colocado logo abaixo do título, aponta para aspectos que dificilmente podem caracterizá-lo como um jornal conservador. De periodicidade semanal, destina-se a um leitor pertencente às classes A, B, C, quadros médios e superiores, residentes em regiões urbanas. No entanto, a foto da página inicial da matéria não é aquela foto que eu selecionei, ainda que o título da matéria era Braços Negros Entrelaçados com Braços Brancos. Sem dúvida, remeta a esta foto. A chave está na última frase, a luta em imagens. O fotojornalismo em série, um modo bastante comum de apresentação da reportagem, constitui-se um recurso de apresentação da notícia, texto e imagem, que não cabe no jornal impresso. Matéria online, tanto no jornal Português Expresso, quanto do G1, naquela ilustração do G1 que eu apresentei, a estratégia comunicativa é o recurso a uma série de fotos acessada pelo leitor no ritmo e interesse que lhe forem convenientes. Assim, a foto dos braços entrelaçados é a 9ª das 12 fotos de uma série que mostra as manifestações contra o racismo e a violência policial em Lisboa. É a 9ª, mas se destaca por sua presença no título, com certeza. Voltarei a isso. A íntima e tensa correlação entre tempo, espaço e esfera ideológica é muito ampla e nos diz muito da foto. Os braços negros e brancos não estão apenas entrelaçados, unidos, mas em posição de luta, num gesto que não se encerra nele mesmo. Na realidade, há um diálogo não apenas espacial entre as manifestações que ocorreram ao redor do mundo, mas também temporal. O gesto de punho erguido foi popularizado durante a Guerra Civil Espanhola de 1936 a 1939, quando foi usado pela facção republicana como saudação e era conhecido como saudação da Frente Popular, ou saudação antifascista. A saudação do punho direito erguido se espalhou posteriormente entre esquerdistas e antifascistas em toda a Europa, no entanto, e no mundo. E, no entanto, hoje é usada indiscriminadamente. Na foto à esquerda, temos uma senhora americana em uma manifestação contra a invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003. À direita, temos La Passionária, política e líder revolucionária comunista espanhola, que exerceu um importante papel na Guerra Civil Espanhola, ao instigar os republicanos contra as tropas do general Franco. O mesmo gesto é repetido pelos corredores americanos John Carlos e Tom Smith, ao receberem, respectivamente, as medalhas de ouro e de bronze nas Olimpíadas do México, no dia 16 de outubro de 1968. Durante a execução do hino americano, eles abaixam a cabeça e erguem o punho,
como um protesto contra a discriminação e ausência de direitos civis para todos nos Estados Unidos, num silêncio que se torna ensurdecedor. A partir do conhecimento desses diálogos, o gesto da foto ganha novos sentidos e torna-se mais rico, pois os braços que se entrelaçam dão um sentido de união e coerência à já longa luta em favor da igualdade social. O eco das lutas sociais passadas contra a exclusão social e a favor da igualdade entre todos os cidadãos, a favor da paz e contra a violência, é ouvido e repetido por meio dos gestos de luta. É mais uma luta a ser travada, mas também é continuidade de outras já travadas e que ainda precisam ser vencidas. A orientação interna do enunciado se relaciona tensamente com a externa. É importante notar como, tal como numa performance dramática, os personagens da foto se harmonizam e se destacam pelas cores que vestem. O negro se veste de negro, camisa e boné. O branco, de cores claras. O fundo mostra uma parte das 5.000 pessoas noticiadas no texto, multidão que pode ser conferida na foto de capa da notícia e também em várias outras das 12 fotos. Ética e estética se juntam ao mostrar os azulejos azuis dos sobrados da rua Lisboeta. Observamos também que o texto é breve, texto e imagens competindo igualmente pela atenção do leitor. Nas palavras de Voloshenov, a situação integra o enunciado como uma parte necessária de sua composição semântica, do seu sentido, né? E a apreciação se faz a partir das condições reais da vida, que geram o caráter partilhado das avaliações. O fato de os falantes pertencerem à mesma família, profissão, classe ou outro grupo social e, por fim, à mesma época. Nas fotos, temos mais do que o fato de pertencerem a uma mesma classe ou a um mesmo grupo social. E, por o caráter partilhado das avaliações dá-se em torno da noção de cidadania, da injustiça relativa à desigualdade no tratamento de negros e brancos, da condenação ao racismo e à violência policial, principalmente sobre os cidadãos negros, e a favor de uma maior tolerância e inclusão sociais, como afirma o texto inicial da notícia. A apreciação social expressa na fotoreportagem mostra o caráter partilhado das avaliações. E aqui podemos afirmar que jornal, como instituição, e manifestantes compartilham a mesma avaliação, expressa na escolha do título da matéria e no próprio sentido de luta retratado em imagens. O título se configura como uma réplica dialógica contra o racismo, a violência policial, principalmente sobre os cidadãos negros, e a favor de uma maior tolerância e inclusão sociais, conforme o texto da notícia. O destinatário, aquele público leitor urbano das classes ABC, pode ainda se juntar ao jornal e aos manifestantes ao constatar que a morte do afro-americano George Floyd sob o joelho de um polícia foi apenas a última notícia que correu o mundo, mas há muitas histórias que continuam por contar. Nesta frase, na primeira oração, destaca-se o apenas, que introduz a informação de que a morte de George Floyd é apenas a última notícia que correu o mundo, seguida coerentemente da frase que se inicia com o operador argumentativo mas, cujo conteúdo prevalece. Há muitas histórias que continuam por contar. É um discurso bivocal de orientação única. Autor, o jornal, instituição e jornalistas, fotógrafos, se juntam aos personagens da manifestação. Estão lado a lado. O jornal não é neutro.
E a análise poderia ainda continuar, talvez com a proposição de novos diálogos que aprofundasse a leitura do texto e das imagens este enunciado concreto. Mas paro por aqui. Sabemos todos da importância da leitura do mundo e da leitura dos livros, dos textos verbais e também dos verbovisuais, como este que analisei. Respondemos às leituras com nossa compreensão responsiva e ativa, posicionando-nos perante o outro e perante a sociedade. Assim como a ciência inconclusa afirma toda a obra bakhtiniana, nós também somos inconclusos. E o nosso próprio diálogo na vida também é inconcluso. Precisamos do outro que nos define e a quem definimos por meio do diálogo. Por isso, quero terminar a apresentação lembrando uma parte da epígrafe com a qual iniciei. Estamos num momento de pandemia sanitária mundial, além disso, num triste momento político em nosso país. No entanto, a vida é dialógica por natureza. E o diálogo globalizado entre as diferentes culturas, mostrado nos textos e imagens que procurei analisar, acontece por meio de palavras e gestos, através da comunicação discursiva. O fato de que seja a palavra que busque se mostrar mais forte do que a agressividade e a violência, a favor da tolerância e da inclusão sociais, talvez nos permita ter esperança em dias melhores. Obrigada. Muito obrigado, professora Maria Helena Pistori. E o que eu tenho a dizer é sensacional, né? A sua fala é apropriadíssima em todos os sentidos para o momento em que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, mas também um momento em que veio à tona a luta, né, efetiva e mais forte contra o racismo, enquanto de fato a gente vê atos racistas tantas vezes prosperarem. E isso mostra, de fato, como os estudos bakhtinianos, né, nos ajudam a refletir sobre a nossa época, a respeito da beleza da linguagem, mas também da miséria dos atos humanos, que é o caso de atos como atos racistas, né? Então, assim, parabéns por sua fala, pela sua apresentação. Como coordenador do Dialógicos, eu sinto os meus alunos iniciantes, aqueles que também já estão um pouco mais avançados, contemplados na sua fala, justo pela simplicidade de colocar os conceitos fundamentais de maneira bastante objetiva e clara, e ao mesmo tempo nos trazer uma análise tão profunda, tão importante. Então, sinto-me honrado e contemplado enquanto coordenador de grupo por sua fala e por sua apresentação. Não irei delongar nos comentários, porque eu teria questões, mas eu vou abrir agora, e se for possível, quem quiser fazer perguntas aqui pelo chat, pode colocar aqui que eu posso ler, mas o melhor mesmo talvez seja efetivamente você abrir o seu microfone, se puder se inscrever aqui, mas já abro aqui as possibilidades, abrir o microfone para as suas questões. Então, enquanto isso, eu vou, mais uma vez, agradecer. Se a senhora quiser, professora Pistori, tirar agora a sua apresentação, porque aí, né... Eu não sei! Pode ir lá em... deixa eu ver, onde... Aí... Sair da tela cheia, isso. Não é isso, não é isso. É no mesmo lugar de apresentação, você está apresentando um pouco mais para a esquerda. Um pouco mais para a esquerda. Em detalhes da reunião, é isso? Não, é embaixo, onde a senhora colocou para projetar. Interromper. Pode voltar embaixo. Aí, e clica nessa setinha, na seta, não nos 3 pontos. Sim. Isso. Certo. Isso. Pronto? Cliquei.
Clica de novo para ver, porque é clicando nela que ela sai, que a gente Então, tem consegue. que parar a apresentação. Opa, ok, Pronto. isso aí. Obrigado. É porque aí a senhora fica mais à vontade. Então, gente, eu gostaria de aqui alguém que, se alguém quiser se inscrever, Janivan Assunção, é isso? Vai falar, não sei, alguém falou aqui, mas de todo modo, eu dizer que o livro é esse, né? Práticas dialógicas de linguagem, e o capítulo é Bakhtin, o círculo e os gêneros do discurso. Como nós estamos iniciando o grupo, por isso que nós convidamos a Pistori e começamos com esse livro, porque faz mais ou menos esse caminho que ela fez mesmo, de síntese e objetivamente. E lembrar aqui, antes das perguntas, de agradecer ao PPGEL, que é o Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos. Nós temos alunos aqui de mestrado e doutorado do nosso programa, da UFSC, agradecer pela parceria de sempre em nossos eventos. Vamos lá agora à pergunta. Temos aqui Antônio Carlos Pereira, Janivan, não sei se ele colocou uma questão aqui, mas enfim. Antônio Carlos, pode fazer a sua primeira pergunta, ou a sua pergunta. Abra o microfone e fique à vontade. Seu microfone não está saindo som, Antônio Pereira. O meu está? Está. Vamos, o de Lilian está. Antônio, ajeita seu microfone e já já você volta. Sempre posso falar? Pode falar, pode falar. Bom, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a professora Maria Helena, grande amiga, muito grande amiga, pela sua palavra, pela sua apresentação magnífica, que eu gostei muito, um assunto contemporâneo, um assunto que nos remete à falta da dignidade, do respeito ao ser humano. E eu queria colocar para a professora Maria Helena, se nos estudos dela, se nas observações que ela faz, a gente não poderia introduzir esse conhecimento já logo nas primeiras séries do ensino fundamental. O que ela pensa a respeito disso? Porque eu, como professora que fui, sou aposentada, sempre penso na carência do nosso conhecimento dessa linguagem oculta, vamos dizer assim, né, subliminar, que nós enxergamos. Se ela acha, ou se ela já pensou, se ela já leu alguma coisa a respeito dessa inclusão nas primeiras séries do ensino fundamental. Obrigada. Bem, Lilian, obrigada pela pergunta, pela presença, muito gostoso dialogarmos novamente. A Lilian fez faculdade junto comigo. Outro dia, faz um... Outro dia. Então, eu não tenho muita certeza de quando deveria ser introduzida essa questão do diálogo, como que perceber, para que se percebesse que a linguagem é dialógica, não é? Mas eu acredito que, independente de questões teóricas, terminológicas, eu acho que sempre se pode dialogar com a criança, assim, no nível em que ela está, procurando mostrar a ela, procurando fazer com que ela perceba que há mais ali do que aquilo que está mostrado, né? Mesmo num texto. Então, o texto, eu trabalhei agora com o verbo visual, né? Mas o texto é muito rico para a criança conseguir já ir se posicionando, não é? Então, ela precisa entender o texto, mas ela precisa dialogar com o texto. É muito mais do que responder às questões de espaço, tempo, personagens, né? Mas é dialogar, ver as posições e ver a sua posição
perante um texto e ir se construindo como sujeito, assim, ao longo da escola, não é? Eu acredito que seja isso. Sim. Muito obrigada, professora Maria Helena, gostei muito da resposta. Eu também penso assim, que a gente já tem que procurar conscientizar, né, desde cedo na educação. Muito obrigada, professora, muito obrigada a todos. Obrigado. Outra pessoa, Antônio Carlos, é isso? Lucas. Sim. Isso. Está me ouvindo, Lucas? Estou ouvindo. Pode perguntar. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pela oportunidade, Lucas. Antes de começar a fazer minha pergunta, falar sobre o discurso é muito importante, mas ainda mais tempo que nós estamos passando, onde o discurso está mais valorizado de forma negativa do que afirmativa. Desculpa meu modo de pensar, mas é o seguinte, professora, nós sabemos que o discurso hoje está sendo uma ferramenta fundamental na questão da ideologia, tanto por parte negativa como positiva. Eu saber qual é o posicionamento da senhora em termos esse mecanismo de ferramenta de discurso para o lado negativo e positivo na sociedade brasileira. Obrigado pela atenção. Obrigada, Antônio Carlos. Obrigada pela pergunta. Pergunta, assim, um pouco difícil, né? Mas é o seguinte, é sempre importante... Eu falei sobre o jornal e o slogan do jornal, Liberdade para Pensar. Né? Eu acredito nisso. Acho que o importante é que você vá construindo um posicionamento ao longo de sua vida e que esteja aberto ao diálogo. E que não pare de estudar, de ler. Há pessoas que vão pensar diferente de nós, com certeza. E o importante é que sempre saiba como justificar, que a gente saiba como dialogar com essas pessoas. Se vai haver mudança, não vai haver mudança, eu não sei. Quer dizer, geralmente é difícil, né? Em alguns casos, em muitos casos é muito difícil, mas o importante é realmente o diálogo, certo? É não deixar de dialogar e expressar e ter um posicionamento consciente, bem justificado. Acho que este é o que eu penso, Antônio Carlos. Respondi? Mais ou menos, né? Professora, muito obrigado pela resposta. Muito obrigado. Sim. Ok, vamos lá, mais perguntas? Quem mais vai fazer pergunta para a professora Pistori? Aproveitar um momento tão especial, né? Mais alguém? Eu queria agradecer a presença da Cecília Goulart também, que eu não havia visto de início, né? A Lineide, que você falou, que você apresentou no início, ela foi orientadora do doutorado, a Beth do pós-doutorado, né? Então, é gostoso ter aqui as minhas mestras, as minhas colegas, e estar com os estudantes, né? Posso dizer alguma coisa? Pode sim. Adail, meu amigo Sobral. Então, tu citou uma coisa do meio de Weber que eu adoro, né? Que eu gosto muito. A ideia do gênero como leitura de mundo, né? Fala um pouco disso, de leitura de mundo, como o gênero vê certa parte da realidade de um dado ponto de vista. Tá claro, mas eu acho que tu pode explorar com esses teus exemplos maravilhosos aí.
Então, Adail, é importante, né? Cada gênero é capaz de expressar alguns dados da realidade, não o todo da realidade. Então, eu tratei aqui de 2 gêneros. Então, algo que cabe na publicidade é aquilo que cabe no jornalismo, algo que cabe num romance, algo que cabe numa conversa entre amigos, né? São gêneros diferentes e o tema é diferente, a estrutura é diferente, de cada um dos enunciados vai ser diferente, né? Então, se você pensar no campo de atividade jornalística, né? Então, temos a notícia, temos o editorial, temos a manchete, temos a própria publicidade do jornalismo, né? Então, cada um deles tem as suas próprias coerções, e inclusive a própria terminologia, né? E eu acho que eu quis realmente começar daquela publicidade para mostrar justamente a diferença de um gênero para outro. O que cabe num gênero não cabe no outro. E, principalmente, é importante conhecer o gênero e ter uma ideia geral do gênero, né? Para ler o enunciado, para compreender o enunciado, né? Você quer falar mais um pouquinho sobre isso, Adail? Não, eu achei ótima a tua ideia de mostrar de que maneira, né? Ele lê o mundo de um dado ponto de vista, mas dentro de certo contexto, não é que sai lendo qualquer coisa, isso eu acho importante, porque fala-se muito de híbrido agora, né? E estão inventando uns híbridos, a meu ver, né? Quer dizer, no momento que eu uso, sei lá, uma receita médica para fazer propaganda de um site de filmes, eu continuo fazendo propaganda de um site de filmes, né? E não tem outra esfera, a esfera médica não entrou ali, né? Então é interessante que tu mostra justamente isso, os limites da leitura, né? Quer dizer, o que cada um pode ler a partir dessas correções que tu falou. Muito obrigado. Obrigada a você, Adail. Obrigada. Obrigado, professor Adail. Outra pessoa que queira fazer a pergunta? Parece que tinha alguém, professora Beth Bright. Eu quero, olha. A Beth, eu também quero fazer uma pergunta. Então, okay. Pode fazer, eu cedo o lugar. Primeiro você, obrigada, Beth, eu. Olha, que honra. Vai lá. Bom estar aqui com você, Maria Helena, com vocês todos. Mas uma questão que me chamou a atenção e que chama atenção sempre em sala de aula, né, quando a gente está trabalhando com essa fundamentação bakhtiniana, e que apareceu aí quando você coloca as 2 imagens, né, da Benetton e a outra do jornal, você fala da Benetton, você fala, essa é uma publicidade, o gênero publicidade, e esse aqui é da esfera jornalística, né? Então, essa questão da relação entre esfera, gênero, campo, sabe, seria bom você falar um pouquinho sobre isso. Eu estou com uma parte do meu grupo de pesquisa aqui, junto, conversando com vocês, tá? Então, seria bom, tá bom? Ótimo, Cecília, muito obrigada, tá? Por que eu falei dessa forma? Porque, na realidade, era uma provocação colocar as 2 imagens, mas na imagem do jornal, o gênero ali não estava completo. Ali o enunciado concreto é aquele que eu mostrei adiante, inclusive com a série de fotos que eu não mostrei. Mas se você pensar no enunciado concreto, você tem de pensar no jornal, na parte do texto que eu li e na série de fotos. Aquela foto primeira, ela fazia parte do enunciado concreto, mas para analisá-la, você precisa ver o enunciado como um todo. Não pode ser. E ali, a publicidade, ela estava completa. A publicidade era aquilo, né?
certo? Ela pode estar em outros veículos, né? Mas ela estava inteira. Ali na imagem, não. Na imagem do jornal, eu recortei. Recortei de uma forma... a ideia foi provocar realmente essa questão de gênero, né? Certo? Ok, respondido? Certo, obrigada. Muito obrigada. Professora Beth Bright, depois eu vou fazer aqui as perguntas do pessoal que está fazendo pelo chat, ou pelo chat. Seu microfone está fechado, professora Beth Bright. O microfone. O microfone está fechado. A senhora fechou o microfone. Agora, ok. Boa tarde a todos. É um prazer ver tantos amigos aqui. Lineide, minha amiga, aniversariamos há poucos dias, somos do mesmo dia, né? Lucas, eu agradeço, estou muito emocionada de estar com vocês nesse encontro, ver tanta gente nova, você e nós de outra geração, todo mundo trabalhando em conjunto, né? E quero dizer para a Maria Helena, que é minha companheira de pesquisa, que é minha companheira de revista, que eu gostei muito da sua fala e que eu queria destacar o seguinte, essa nossa preocupação, acho que a Dail também vai concordar comigo, essa nossa preocupação em mostrar que o diálogo é alguma coisa constitutiva e quando ele não existe, nós estamos num Estado que não é um Estado de direito, né, de direitos humanos. Então, eu acho que a sua análise para isso, ela é contemporânea exatamente por isso. O nosso colega também perguntou, e você respondeu, nós temos que estar sempre abertos para o diálogo, mas há momentos em que esse diálogo é reprimido. Então, eu acho que isso aconteceu na época que o Círculo, né, viveu e criou sua obra. Não é por acaso que eles trabalharam o dialogismo, que era alguma coisa que não existia naquele momento, né? E agora também, eu acho que é de uma pertinência essa sua análise, olhando o enunciado concreto no sentido amplo, né? Com quem essas mãos dialogam, com quem essas lutas dialogam, então, em que séries discursivas nós nos inserimos, eu acho que também porque nesse momento, né, essa nossa necessidade de diálogo, inclusive nessa forma, que é uma forma nova para nós, né? A gente se vê assim, todo mundo. Eu, por exemplo, antes do semestre começar a ser assim, todo mundo me conhece, eu sou uma pessoa que eu não tenho Facebook, porque eu não gosto, eu não tenho. Mas agora, de repente, essa é a nossa forma de diálogo. A gente se encontrar com o pessoal de Feira de Santana, da Bahia, né, Laura, enfim. Mas vejam, é também num momento que nós estamos cobrando diálogo, e é um momento em que o diálogo também está muito ameaçado. Então, parabéns pela escolha, né, do seu corpus aí de análise, porque ele tem tudo a ver com essa constituição humana da linguagem também, mas ele tem muito a ver com a ameaça que nós estamos sentindo, né, pela falta de diálogo em vários setores. Em primeiro lugar, do Ministério da Saúde. Em segundo lugar, do Ministério da Educação. Em terceiro lugar, de todos os ministérios militares. Eu, como sou de uma época que foi militar e dura, eu me arrepio, né? Então, parabéns, Marilena. Era isso que eu queria dizer. E obrigado, Lucas, por essa tarde. Muito obrigado, professora. Obrigada, Beth. Então, gente, de fato é um momento assim que assim mais esplêndido do que a gente esperava, né? Esse encontro de tantos pesquisadores do dialogismo, né? Do Bakhtin,
E, assim, realmente a gente está muito grato, muito feliz por isso, nesse novo momento, né, que chama-se desse novo normal. Então, ok, vamos lá. Eu vou uma pergunta aqui, eu vou, então, fechar, depois abrir só para mais uma ou duas perguntas do público aqui. Quem já fez aqui, me parece que já tem muitas perguntas, não sei se eu vou conseguir todas, mas vamos pela ordem. Renata Machenzan, não é isso? Professora, ela pergunta assim, poderia falar um pouco do modo como você relaciona o dialogismo e a retórica? Essa era uma pergunta que eu iria, né, estou dando tempo, mas como já foi feito, então vou complementar, já que é um dos seus estudos, né, e do meu também, eu faço uma relação entre a análise, tem um chamado de análise dialógica da argumentação, esse foi o meu doutorado, e foquei na polêmica. Então, fale para a gente, complemento aqui a pergunta da professora Renata, esse trabalho com retórica, inclusive citei textos seus, né, que faz essa relação entre o Bakhtin e a retórica. Fale para nós, porque nosso grupo também quer saber um pouco disso. Obrigada. Obrigada, Renata. Deve ser a Renata Marquesan, não é? É assim que pronuncia, Marquesan. Ok. Então, eu venho da retórica, meus estudos de linguagem começaram com a retórica, argumentação, com a Lineide. E, então, quando eu parti, mas sempre trabalhei com discurso, né? Aí, quando eu parti para o pós-doutorado e aos estudos bakhtinianos, a primeira coisa que me chama muito a atenção é essa questão da apreciação, porque não a entonação apreciativa. Então, não são palavras que nós pronunciamos, são verdades, são mentiras, são coisas importantes ou irrelevantes. Quer dizer, a linguagem nunca é neutra, não é? Então, é essa apreciação que está na própria linguagem, né? Foi a primeira questão que me chamou a atenção, o primeiro link que eu fiz com a retórica, né? E aí eu parti para estudar, para ler a obra no meu pós-doutorado. Um dos anos, o meu tema foi justamente ver a retórica na obra do Círculo, né? E eu tenho um artigo que eu publiquei aí, Retórica, Argumentação e Análise Dialógica do Discurso, na revista Alfa, 2019. E aí eu vou apontando várias questões que podem aproximar esses estudos. São diferentes, porém, há questões que podem ser aproximadas. Tá? Então, por exemplo, o discurso, desde Aristóteles, vai tratar quando Aristóteles vai colocar na antiga retórica, né, os gêneros do discurso, ele vai falar da finalidade de cada gênero, vai falar do auditório de cada gênero, do tema de cada gênero. Então, vejam, são questões que estão lá no Bakhtin. Só que Bakhtin vai falar ali na retórica, ali no Aristóteles, naquele momento, são 3 gêneros, né? Deliberativo, judiciário e pedítico. Agora, o Bakhtin, daí, ao longo dos séculos, né, a literatura utilizou muito essa questão dos gêneros, mas o Círculo, os membros do Círculo, né, eles vão ter uma nova leitura sobre o gênero, e não é só na literatura, é no cotidiano. Há muitos gêneros e nós não aprendemos palavras, nós aprendemos a falar num determinado gênero. Né? Então, você pode ser proficiente num gênero e não em outro. Por exemplo, numa conversa de salão, né? Às vezes um intelectual que fala muito bem em público
público, etc., chega numa festa, numa conversa de salão, ele se retrai, porque ele não é proficiente naquele gênero, né? Então, o círculo amplia esta questão do gênero, e esse é um ponto em que há eu poderia dizer, há uma continuidade, uma nova interpretação, um acréscimo àquilo que havia na retórica. Quando eu falo das apreciações, aqui na retórica estamos sempre fazendo juízo, não é? A retórica, o discurso retórico, está tratando de avaliações, né? O que é bom, o que é o mal, o que é o belo, o que é o feio, o justo, o injusto, né? Então, esse é um momento que é na realidade, o primeiro momento em que eu fiz esse link. Mas um outro poderia ser feito através da noção de gênero. E nesse artigo tem alguns outros também, e um que eu publiquei na revista Rhetor, Mikhail Bakhtin e Retórica, um diálogo produtivo, possível e produtivo. Quer dizer, também faz essa ligação entre a retórica e o Bakhtin. Então, é alguma coisa que eu tenho estudado e que, na realidade, a retórica é minha primeira paixão. E o Bakhtin e a teoria do círculo compete muito. Ficam assim, as duas, mas elas se complementam. Em termos de paixão, elas estão assim, competindo, mas estão sempre muito presentes aqui, no modo como eu vejo a realidade, os enunciados e tudo mais. Mas Bakhtin partiu também da retórica, né? Também leu e trabalhou com retórica. Ah, sim, isso. Bakhtin, se você vê muitas menções à retórica em Bakhtin, e muitas menções pejorativas, muitas vezes pejorativas, né? Por quê? E aí eu vejo que Bakhtin, a retórica é muito estruturada, não é? E Bakhtin vai trabalhar com a linguagem, vai se interessar por momentos da linguagem que não são que produzem textos menos estruturados, né? Então, Rabelais, então, são momentos em que ele acaba negando a retórica. Ele aceita parte, né? Ele diz, a retórica poderia nos ajudar, né? Mas a retórica, ele vê a retórica muito estruturada, eu diria assim. Acho que quadrada, talvez, eu não sei. É a visão dele. Mas se você lê o todo da obra, você vê que nós podemos ver a retórica de uma forma mais aberta, e não apenas o bom e o mal, não é? Porque parece que há essa dicotomia, que o Bakhtin se opõe. E isso valoriza teu trabalho, né? Eu sempre fiquei pensando, quando eu te vi apresentar, que trabalho que ela tem para conciliar essas coisas, né? Como é que ela trabalha com isso. Isso aqui é interessante, é um trabalho monumental, fantástico. Obrigada, Dail. Obrigada. Bacana. Inclusive, eu já tinha falado para ela que em um outro momento nós iríamos a convidar para falar especificamente de argumentação, né, dessa relação mais específica, que eu lhe compreendo perfeitamente, Maria Helena, porque também eu iniciei pela retórica, embora conhecesse o Bakhtin, e a gente, né, eu adoto um termo que fala assim, a retórica ela tem vestígios dialógicos, e é por isso que eu falo de trazer um olhar mais aprofundado dialogicamente para
a retórica, sobretudo a partir do Perelman, ou do Perelman, como alguns chamam, mas é isso, né? Muito obrigado. Gente, acho que tem algumas perguntas, a gente não vai conseguir realmente trabalhar todas, embora a gente esteja no conforto de nossas casas, né? Mas, assim, vou fazer aqui mais uma pergunta, se alguém aí quiser, eu vou abrir só mais uma, né, para o auditório. Posso, a Lilian? Posso? Lilian? Oi, Lilian. Posso encerrar Sim, o assunto? pode. Eu só queria colocar para a professora Maria Helena que ela colocou duas fotos, né? A foto da propaganda Benetton, das duas crianças abraçadas, e o abraço dos adultos naquele jornal cotidiano de Portugal. A minha colocação, ela enfatizou muito a posição do braço. Ela enfatizou colocando aquela senhora da Espanha com o mesmo gesto. E isso remeteu a gente para tantos gestos, inclusive que nós fizemos na nossa vida, na trajetória da nossa vida, quando a gente queria colocar alguma questão. A minha proposta para a professora Maria Helena é a seguinte: na retórica, o que o gesto, o que a visão, o que o visual entra como elemento da retórica? Obrigada, Lilian, mais uma vez. Entra sim, porque a retórica, quando você constrói o discurso retórico, não é? Então, Barthes dizia assim que construir o discurso é como você coloca as palavras numa máquina, segue aquelas regras, aí tem o resultado, é o discurso. Parece que é assim. Não é exatamente assim, né? Mas a retórica são várias operações. Então, tem a inventio, que é a descoberta das provas, a dispositio, que você organiza essas provas, a elocutio, que você organiza e feito o discurso, dá um acabamento ao discurso. E agora essas duas últimas, né? A axio, aí você trata o discurso como um ator. Tá? Então, a retórica, na antiguidade, era oral, predominantemente oral, né? Ou praticamente só oral, e você precisava decorar o discurso, saber, não é o decorar assim palavra por palavra, né? Mas você precisava saber falar o discurso, decor, e os gestos todos, havia muitos gestos codificados. Então, era o gesto, era o visual todo. Então, Cícero fala de como você deve mexer com a túnica para seduzir o auditório. Então, é muito complexo essa questão. É isso que o Bakhtin está falando nessa epígrafe. Você fala com o corpo inteiro. Os lábios, os olhos, os atos, você fala por completo. Isso também estava na retórica, né? A entonação também estava na retórica, né? Então, havia uma codificação na entonação, nos gestos. E sobre retórica, a Lineide está aqui na minha frente, é difícil falar muito sobre retórica aqui na frente dela. Mas eu acho que basicamente é isso aí, Lívia. Excelente, excelente. Professora Lineide, fique à vontade. Mas como é que eu faço para poder falar aí que eu não participo? Já está falando. Já estou falando para todos? Já, para todos. Tá bom, eu estava ansiando mesmo falar alguma coisa. Olha, nós estamos assim, dá para se ver, não na interdisciplinaridade, que envolve tudo, mas na transdisciplinaridade, né? E esses passos de uma para outra são quase que automáticos, porque as coisas formam um só conjunto, né? E o que eu gostaria de dizer é que essa dialogia está na base de toda e qualquer comunicação, né? Ela va de sua même, né? Ela está ali presente, né?
E a Maria Helena acabou de falar da axio, né? Das partes que entram na enunciação do discurso, na pronunciação, como era chamada, né? E esses elementos todos pertencem ao sentido também, né? Os gestos, voz, dinâmica, tudo isso está ali. Né? Então, conviria pensar numa retórica móvel. Né? Hoje, há excelentes grupos que trabalham com isso. Eu começaria falando do grupo U de Liège, né? Com Klinkenberg e todos os do grupo, né? Inclusive da retórica visual que eles fazem. E ainda na Bélgica, hoje, nós temos o grupo de Bruxelas, em torno de Meillet, que é o presidente da Fundação Perelman, né? E todo o seu grupo ali. E sem falar ainda no grupo da Holanda, né, de Amsterdã, que é a pragma dialética. Atualmente, eles não estão usando muito esse título, eles estão mais concentrados na parte do contexto, como é que esse contexto entra em todo o ato comunicativo. Hoje a tônica é mais esta. Então, é pensar também numa retórica da cultura, com Yuri Lotman, né? E grupos que estão trabalhando com essa ligação, né, do interno e do externo. Eu só queria voltar a um ponto que se chama deliberação íntima, né, ou decisão íntima, que é aquele momento do sujeito em que ele reflete consigo mesmo, né, em que ele faz confissões pessoais, ele é o destinador e ele é o destinatário. Aí saindo para o exterior, né? O outro vai estar sempre ali, impossível não estar, mesmo que este outro seja ele mesmo, the otherness, né? Estará sempre presente aí. Esse foi um trabalho que eu apresentei lá em Amsterdã, agora em 18, sobre essa deliberação íntima, mas indo do individual ao social, e do social voltando para o individual também. Então, é uma coisa bastante móvel, né? Às vezes até difícil de ser apreendida, né? Porque quantas coisas, quantos elementos entram nisto, né? Conforme Maria Helena mostrou muito bem na apresentação. Eu queria cumprimentar o Lucas, Maria Helena, todos os participantes também, né? Do Dialógicos, né? E mandar um abraço a Beth Bright, que aí está, já nos cumprimentamos pessoalmente dias atrás, né? Então, é assim que se trabalha na transdisciplinaridade. Eu não quero me alongar mais, que já outras pessoas também podem querer falar, né? Um abraço a todos. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado, professora Lineide. Registrar aqui, inclusive, eu estava com ele na mesa. Esse livro, né, Retórica e Discurso, é um livro de 700 páginas, não é isso? Publicado São 28 autores, 28 autores. 28 autores, publicado em homenagem à professora Lineide e ao grupo Gerar, né, que é o gruro da professora Lineide. Que completou 25 anos, né? 25 anos. E eu tenho o prazer de estar aqui também, né? Falando das jornadas lá em 2013. Exatamente. E nós estamos aqui. Então, assim, é muito bacana tê-la aqui e já estamos conversando sobre a sua conferência, né? Tudo bem. vamos agendar. Não apenas a professora Lineide, né? Temos aí outras pessoas que nós estaremos estendendo esse convite, a professora Beth Bright, quem sabe, o professor Adair Sobral. Eu acho que é um enorme prazer mesmo para a gente tê-los aqui. Gente, então, professora Maria Helena Pistori, professor Adair, inclusive, eu acho que você poderia, daqui a pouquinho eu lhe chamo para você fazer um convite para domingo, que inclusive a gente ia colocar na pauta aqui para divulgar, que é a sua conferência lá, a live, né, pela Abralim, com a Abralim. Então, o senhor mesmo poderia fazer esse convite ao pessoal. Mas para a gente fechar, ou caminhar para o fechamento aqui, eu vou fazer duas perguntas que colocaram no chat, certo, professora? E depois eu abro para o professor Adair fazer essa pergunta, ou digo, para fazer esse convite ele mesmo para a live. A Adriana Pereira perguntou assim, vou fazer as duas perguntas juntas. Poderia pedir à professora que explicasse a distinção terminológica, se houver, entre gênero textual
e gênero discursivo. Eu acho que é uma pergunta bem interessante. E a professora, Zuleika, eu não sei pronunciar o sobrenome, é Mikhailvik, acho que é alguma coisa assim, quem souber me ajude. Ela diz o seguinte: em que medida é possível estabelecer uma análise dialógica para compreender as políticas linguísticas e ideologias linguísticas acerca da língua? Gente, eu não vou conseguir muita coisa aqui para baixo, certo? Perguntas. Então, acho que é isso aí. São essas duas as perguntas. Se a professora puder responder. Olha, eu vou responder a primeira, não vou me deter muito nisso, não. A questão é a seguinte: quando você trabalha a partir da teoria do círculo, você vai trabalhar com o enunciado concreto, com o discurso, você vai trabalhar com gêneros do discurso, né? Na obra bakhtiniana, não há essa noção de gênero de texto, mas é sempre discurso. Por quê? Porque o texto, como se tratado como enunciado concreto, né, ele vai remeter ao extraverbal também. Ele é um discurso. Então, eu diria apenas o seguinte, que para a teoria bakhtiniana, nós trabalhamos com gêneros do discurso, sempre. A questão das línguas indígenas, eu achei que é uma pergunta ampla, né? Em primeiro lugar, é claro que há possibilidade, né? Agora, vocês se lembram que a ordem metodológica, o contexto mais amplo, a interação com um contexto mais amplo e concreto, né? O contexto mais próximo, o gênero e as formas da língua propriamente. As línguas indígenas, se nós formos estudá-las, né, nós precisamos primeiro saber descrevê-las, saber compreendê-las, e aí, eu não sei, acho que para propor os diálogos num enunciado em língua indígena, eu acredito que você precisa ter um conhecimento bom da língua e da cultura como um todo indígena, daquela cultura que você está tratando, porque você não vai conseguir ver esses diálogos se você não compreender. Né? Então, você precisa compreender muito bem, em primeiro lugar. E isso, se pensarmos aí como uma língua estrangeira, não é a nossa língua, né? Então, em primeiro lugar, são as formas da língua no seu trato habitual, né? Trato linguístico habitual. Aí, se tendo com segurança nessa questão, então, você pode fazer as análises, contexto mais amplo, mais próximo, gênero e tudo mais. Ok, muito obrigado, professora. Eu vou, então, professor Dail estar aí? Eu vou agradecer... Sim, para a gente só fechar, então pode fazer o convite e já a gente fecha com a professora Maria Helena Pistori. Então, nós fomos agraciados, né? Obrigado pela oportunidade. Nós fomos agraciados, nós do grupo de estudos bakhtinianos, né? Ivete Bright, Sheila, Renata, Pedro, Fátima, Maria Helena e todos, com várias oportunidades de falar, né? A Ivete e a Sheila fizeram uma agora, recentemente, né? Inauguraram o mês para nós, no dia 1º, né, que nos criou grande responsabilidade, e agora, no dia 19, às 19 horas, na Abralinha ao vivo, nós vamos falar de um ponto de vista prático, né, trabalhar um pouco, falar sobre ética, sobre a situação presente, mas também ver a questão do contexto filosófico de Bakhtin. Só alguns aspectos, porque não dá tempo de tratar, mas, pelo menos, nós vamos tentar levantar questões para ficarem circulando por aí, né? Resposta, eu acho que a gente não tem muita, mas provocações nós temos bastante. Adail, ok, professor. Adail, a apresentação vai ser junto com a Renata Marquesan, não é?
Então, esse eu estou falando, nós somos nós três, é o Pedro Francelino sim, Pedro também. Pedro Francelino, que vai ser moderador, mas moderador que fala, né? Não é moderador só, moderador que fala coisas e tal, né? Depois a Renata vai falar do trabalho do Brasil fazendo, como é que depois eu vou falar um pouco a questão ética, né? Algo da fenomenologia e do materialismo dialético, não é verdade? Ok, eu estarei lá assistindo. A professora Beth Braz está confirmando ali também. Ok. Oi, não sei se você está me vendo. Eu queria só dar uma palavrinha, ô Lucas. Lucas. Só um momentinho. Ok. Sim, tá Fátima bom? Almeida. Eu estou aqui muito feliz de estar participando e vendo aqui uma parte do grupo de estudos bactinianos. A queridíssima Maria Helena, parabéns, viu, pela bela conferência, palestra que fez. E também estou vendo o professor Daí, a professora Beth Bright, quem é o pessoal do nosso grupo, que a gente tem muito apreço. São os nossos autores vivos, que a gente diz, né, de carne e osso. É bom a gente estar sempre junto, mas a minha alegria maior... Espero que por longo tempo. Olha, Estou falando do vivo. Né? Olha, então, eu fiquei muito feliz de ouvir assim, Maria Helena, de participar aqui com vocês e dizer assim, da alegria de bater para o Nordeste, mais uma vez, que nós já temos um grupo aqui no Nordeste, temos vários grupos, e agora também esse outro formato, fiquei muito feliz de ter também, de estar sabendo que vocês também estão nessa linha, né, trabalhando com Bakhtin, e Bakhtin é essa paixão de todos, né, então, muito bem, fiquei feliz também, Maria Helena, dizer, olha, trabalho com a retórica, mas trabalho também com esse outro, com discursos, era sempre fazendo pontes, e é sobre pontos que a gente quer, nesse período tão, né, crítico mesmo para todos, que a gente precisa dar, pelo menos tem essa tecnologia para nos aproximar de longe, e aí é sempre agradecer, né, e é sempre importante nós estarmos fazendo esses diálogos, né, o diálogo é sempre importante agora, principalmente nesse momento. Então, quero dizer, e parabéns, eu abri para parabenizar a querida Maria Helena, né, e dizer a vocês também, Lucas, desse grupo, nós estamos muito agradecidos dessa expansão, de esses estudos bactinianos estarem, né, chegando mais ao interior. Não vai estar chegando mais ao interior. Eu sou de João Pessoa, viu? Eu sou Fátima Almeida, sou do programa de pós-graduação da Universidade Federal da Paraíba, viu? Nós temos também um grupo, uma linha de pesquisa em estudos, né, bactinianos. Inclusive, nós vamos falar também, quarta-feira, vamos falar exclusivamente sobre isso no programa. O programa fez um evento assim, especial para todas as linhas participarem, né, e a nossa linha vai falar quarta-feira. Então, a gente ouve Pedro, Renatinha e Adail, e quarta-feira a gente tem também mas não fica muito aberto, né, porque é uma coisa mais do programa, eles querem fazer, não abrem um público maior, né, mas a gente também está sempre levando esse estudo. E muito interessante, parabéns a todos, viu, os organizadores, e a Maria Helena que falou, e um abraço grande, Beth, Adail, todos, Renatinha, todos do grupo que veio aí, né? Viu? Parabéns, Lucas. Obrigado, professora Fátima. Gente, estamos no final. Professora Maria Helena, muito obrigado. Eu gostaria de, assim, a gente vai disponibilizar, professora, essa gravação por e-mail. Todos aqui que solicitaram, eu vou deixar mais uma vez o meu e-mail aqui, lnsilva2@ufs.br, mas eu mando aqui. Vocês me peçam essa gravação que eu vou enviar para todos que me pediram, porque eu preciso autorizar e-mail por e-mail. Mas eu vou fazer uma proposta, depois eu converso com a professora. A gente tem um canal, eu tenho um canal no YouTube de discurso, que é Discursividade.
e nós estamos pensando em disponibilizar essa palestra. Se for o caso, eu vou conversar com a professora Maria Helena depois, lá no YouTube. Mas a gente pode avisar melhor isso nas redes sociais, inclusive no nosso Instagram, @dialógicos. Quem tiver Instagram, vá lá, que a gente vai estar sempre atualizando. E se vocês tiverem eventos, mande para o nosso Instagram também, que nós ajudaremos a divulgar os eventos aí. Professora, muito obrigado, Maria Helena Pistori, é um prazer, sempre é bom revê-la e ouvi-la, porque nós nos acompanhamos aí em muitos eventos. Então, agradecer de verdade suas palavras finais. Obrigada mais uma vez, Lucas, e a todos vocês que acompanharam a palestra, fazendo perguntas e dando oportunidade para que nós refletíssemos um pouco, né, sobre a vida e o homem, o diálogo que estão presentes aqui, né? Sempre presentes. Então, muito obrigada. Muito obrigado. Nós estaremos encerrando